Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira, bora de pré-jogo, Santos e Atlético Mineiro e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 9h30 da noite na Vila Belmiro, jogo fundamental da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Você pode acompanhar este jogo com transmissão da TV Globo e também do Premier. É o duelo dos afogados, o duelo dos desesperados, dois clubes que estão na zona de rebaixamento. O Santos tem 1 ponto em 9 conquistados e o Atlético Mineiro tem 2 pontos em 9 conquistados. Mas não se engane, aqui está alguém que assistiu a um dos jogos do Atlético Mineiro neste Campeonato Brasileiro na derrota para o Grêmio por 2-1. E se não fosse Thiago Volpi, o Atlético Mineiro teria saído do Sul com 3 pontos na bagagem. A produção do Atlético Mineiro naquele jogo contra o Grêmio foi superior a tudo que eu vi do Santos no Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo em que, dentro de casa, nessa semana conturbada depois da demissão de Pedro Caixinha, o Santos precisa encontrar, melhor dizendo, alguma forma de somar 3 pontos e aliviar a pressão, pensando no clássico de domingo de Páscoa, contra o São Paulo. O Santos será comandado por César Sampaio, que assume o comando interinamente, e eu já te dou um spoiler de que César Sampaio mudou tudo, ou pelo menos 3 jogadores titulares. Pode ter mudado também o esquema tático. Falaremos sobre isso já já. Então seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, rumo aos 10 mil inscritos, faltam aproximadamente 130. Chegando nesse número, uma camisa oficial do Santos será sorteada e pode ser sua de graça, ela vai dobradinha e cheirosa para a sua casa. Não se esqueça também do seu like, de comentar, diga qual a sua expectativa para esse jogo, arrisca um palpite, placar racional, placar passional. Alô, meu amigo Reinaldo! E se você é torcedor do Atlético e caiu de paraquedas neste vídeo, arrisca um palpite também e me diga se eu analisei corretamente o estilo de jogo do Cuca, que é o comandante do Atlético Mineiro. No mais, se você quiser e puder, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. Vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e também compartilhe o nosso conteúdo com os amigos, tá bom, meus amigos? Vamos lá. Galera, o César Sampaio assumiu interinamente ontem, segunda-feira, treino regenerativo, portanto, o César Sampaio só fez um treino. A pergunta que fica é, será que haverá mudanças drásticas? Chegaremos nas escalações já já. O Atlético Mineiro, em contrapartida, visita o Santos numa situação muito difícil. 2 pontos em 9 disputados, o que coloca o Galo de Minas Gerais com a pior campanha, o pior início do Galo em 3 rodadas desde o Brasileirão de 2017. E o Cuca não terá a vida tranquila. O Atlético Mineiro sofre com diversas lesões, não terá Guilherme Arana, que sentiu uma lesão no jogo passado, não tem Alan Franco e não tem, por exemplo, também o Júnior Santos, Brian Palacios, Cadu e Caio Maia. Igor Rabelo também está fora. Mas, em contrapartida, o treinador do Atlético Mineiro tem o retorno de Lianco, que cumpriu suspensão no jogo em que o Galo empatou no Mineirão em 2-2 contra o Vitória. Algumas informações sobre o Atlético Mineiro, que, como eu disse, muitas das vezes os números não traduzem o desempenho. Contra o Grêmio, o Atlético Mineiro teve um bom jogo, mas saiu derrotado. O Atlético Mineiro, entre os times da primeira divisão, tem a melhor defesa do país. Foram apenas 8 gols sofridos em 19 jogos, o que dá uma média de 0,42 sofrido por partida. E dessas 19 partidas, em 13 delas o Atlético Mineiro não sofreu nenhum gol sequer. Nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro também ostenta a condição do time que mais finalizou a gol e mais time que acertou o gol do adversário. Em contrapartida, a defesa do Atlético Mineiro tem dado o que falar. É o time que cede gol com a segunda menor quantidade de finalizações, ou seja, é o time com a segunda menor resistência defensiva, ou, em outras palavras, é o segundo time que precisa de menos finalização sofrida no seu gol para conceder um gol ao adversário. A cada 6,6 chutes sofridos, o Atlético Mineiro entregou um gol neste campeonato brasileiro. Mas para você ter uma ideia da diferença de volume de jogo de Santos e Atlético Mineiro nesse começo de Brasileirão, o Santos teve uma média de 12,3 chutes por jogo, enquanto o Atlético Mineiro tem nada mais, nada menos do que 24,7.
Vamos então às escalações deste jogo importantíssimo. O que César Sampaio está preparando para o alvinegro mais famoso do mundo? E como o técnico Cuca pode escalar o Atlético Mineiro neste jogo importantíssimo na Vila Belmiro? Antes das prováveis escalações no nosso popular campinho, eu quero dizer que Soteldo está fora. O Soteldo, que não tinha condição de jogo contra o Fluminense, foi escalado, sabe-se lá por qual motivo, deu um pique atrás do René, estourou a coxa. O Santos informa que daqui 2 semanas ele será reavaliado novamente, então o Soteldo vai largar o Santos pelo menos pelos próximos 3 jogos. E eu continuo perguntando quem foi o cidadão responsável por bancar a utilização do Soteldo. Foi o Caixinha? Foi o departamento médico? Agora o Santos perde o Soteldo, um dos principais jogadores do time, sabe-se lá por quanto tempo. Dito tudo isso, vamos às prováveis escalações para nós mostrarmos as novidades que o César Sampaio preparou para este jogo. Segundo informação do Lucas Mussetti e também do Globo Esporte, a provável escalação do Peixe é a seguinte: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil Zé Ivaldo Escobar, Schmidt, Barreal, Bom Tempo e Neymar de titular, Guilherme Tiquinho Soares. O Globo Esporte também informa que o provável Atlético Mineiro para o confronto de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro tem Everson no gol, Natanael na lateral direita, Lianco, Júnior Alonso e Caio Paulista na lateral esquerda, Gabriel Menino, Fausto Vera, Coelho, Scarpa e Hulk, o incrível Hulk, e lá na frente o popular Rony Rústico. Portanto, o Santos tem as trocas de Barreal no lugar de Pituca, Bom Tempo no lugar de Pituca, Barreal no lugar de Rollaser, Neymar no lugar de Tassiano. E esse é um jogo que pode ter diversas possibilidades táticas e é sobre isso que nós vamos falar. A minha primeira curiosidade, vamos descobrir quando a bola rolar, é se o Santos jogará com esse losango no meio-campo, já que o Barreal jogou como meia esquerda em algumas partidas e o Bom Tempo jogou como meia direita. O Neymar será a ponta do losango? O Guilherme vai jogar mais próximo do Tiquinho Soares, tendo liberdade para cair pelos 2 lados? Ou será uma mudança de peças, mantendo o esquema tático? O que eu quero dizer com isso? Guilherme na ponta esquerda e o Barreal vindo para a ponta direita no lugar do Rollaser. E aí o Santos teria um esquema mais ou menos assim: Schmidt e Pituca, Schmidt e Bom Tempo lado a lado, com o Neymar mais adiantado. A grande questão é que nessa configuração o Barreal jogaria improvisado. Ele nunca jogou, ou não é do seu costume, jogar aberto pela direita. Será que o Barreal vem para a esquerda e o Guilherme vem para a direita? Mas aí o Guilherme, desde que chegou no Santos, são raros os momentos em que ele jogou como ponta direita. Então eu estou curioso para saber se o Santos vai a campo num 4-3-3 ou numa espécie de 4-4-2. Descobriremos isso. Eu adoraria que o Santos jogasse assim: Schmidt à frente da área, o Bom Tempo aqui, o Neymar na coordenação de jogadas, o Barreal por aqui e o Guilherme por aqui. Primeiro, porque dessa forma vocês percebam que o Santos pode ter superioridade numérica pelo meio de campo. Via de regra, o Atlético Mineiro marca numa espécie de 4-4-2, o Scarpa baixa por aqui, o Coelho baixa por aqui, e aí o Santos teria 4 jogadores de meio de campo contra 2 jogadores do Galo. Aí você vai dizer: André, mas o Galo não vai fazer isso? Tudo bem, o Scarpa teria que fechar, o Coelho também teria que fechar, mas aí você abre a possibilidade dos laterais baterem com os laterais, o que é sempre uma vantagem para os times que pegam os laterais no mano a mano. Também é importante que o Santos jogue nessa formação com 4 jogadores no meio de campo para que o Neymar tenha liberdade. Quem acompanhou a nossa live pós-jogo de Santos e Fluminense viu que eu destaquei o posicionamento do Neymar de forma exagerada, vindo buscar a bola aqui atrás. Se o Neymar joga como 4º homem de meio de campo, tem mais jogadores no meio de campo para ajudar o João Schmidt na saída de bola, para que o Neymar pegue essa bola mais próximo do gol, onde o número de faltas é menor, porque o Atlético Mineiro não vai querer tantas e tantas faltas para o Neymar poder bater, ele que é um exímio cobrador de falta, e também o Neymar recebendo essa bola mais próximo da área, ele é um jogador cerebral que pode servir o Guilherme, pode servir o Tiquinho, pode servir o Bom Tempo, pode servir o Barreal. Então o Santos ganharia muitas possibilidades jogando com esse losango no meio de campo. Teria também o meio de campo bastante povoado.
É interessante também que o Santos tenha essa configuração de meio de campo, porque o Atlético Mineiro ataca muitas vezes no famoso 3-2-5. O que eu quero dizer com isso? Então vamos botar o Santos no campo de defesa, montando o nosso campinho ao vivo para aqueles que gostam do nosso pré-jogo tático, né? Então você pode baixar o Guilherme por aqui, eventualmente, né? O João Schmidt completa por aqui, o Barreal completa por aqui e o Bom Tempo acompanha por aqui. Neymar e o Tiquinho ficam aqui. Então, o 3-2-5 do Atlético qual é? Geralmente o Fausto Vera ou o Alan Franco baixa para fazer a saída de bola, o Gabriel Menino fica por aqui e o Caio Paulista joga por dentro, o Arana costuma fazer isso, vamos ver se esse comportamento se repete com o Caio Paulista, e aí o Coelho joga bem aberto, o Scarpa vem para dentro, o Rony joga mais enfiado e o Hulk flutua nas costas dos volantes para causar aquela dúvida. O Hulk jogando entre linhas, quem pega o Hulk? O Zé Ivaldo sai para caçar, mas aí você tem a infiltração do Rony, que é um exímio atacador de espaços, você tem o Scarpa podendo fazer um facão, se o Hulk cai por esse lado, sobe a marcação do Gil, você tem o facão do Rony por um lado, você tem o Coelho infiltrando pelo outro lado, então é importante que o Santos tenha esse meio de campo mais povoado, porque se o Scarpa vem para dentro e o Hulk busca as costas dos volantes, percebam como o Atlético Mineiro pode ter um cenário em que, se o Santos joga num 4-3-3 com meio de campo esvaziado, já que o Neymar não volta tanto, você tem Menino, o Caio Paulista jogando por dentro, Scarpa e Hulk, 4 jogadores para apenas os 2 volantes do Santos, que tradicionalmente jogam ou Schmidt ou Pituca, ou Schmidt e Bom Tempo, para percorrer um grande espaço. Então ter o meio de campo povoado também é interessante para o Santos. E para terminar, do ponto de vista tático, deixa eu pegar aqui uma outra prancheta, um outro campinho que eu fiz. Aqui eu só percebi que não temos todas as alterações do Santos. Então vem o Pituca para cá, sai o Rollaser daqui e vem o Bom Tempo para cá. Como o Santos costuma jogar, né? Também costumava jogar com Pedro Caixinha, o Escobar mais preso, o Schmidt mais aqui, o Sherman fazendo esse lado direito do campo, o Bom Tempo ou o Pituca fazendo a meia direita, e aí você tinha um meia esquerda por aqui para jogar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 jogadores de linha, tá sobrando um, né? Mas quem que tá sobrando aqui? Quem que tá sobrando aqui não é o Sherman, cadê o Godoy? Gente, peço desculpas aqui, ao vivo é assim mesmo. Tá sobrando alguém. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tá certo. O Santos jogava nesse 3-2-5. Aqui o lateral passa e o Santos faz essa linha por aqui também. Qual é uma fragilidade defensiva do Atlético Mineiro? Sobretudo pelo lado esquerdo do campo, na dobra de marcação Scarpa e Natanael. No comparativo com o lado esquerdo do campo, e agora eu tenho que tirar aqui o Arana, por exemplo, deixa eu pôr o Caio Paulista, o Coelho volta mais para marcar. Então a lateral esquerda do Atlético ficava mais resguardada. Do lado direito, o Scarpa até volta, mas não com tanto vigor quanto o Coelho. E você pode procurar aí, contra o Grêmio, contra o São Paulo, contra o Vitória, a maioria ou as principais chances do time adversário saem pelo lado esquerdo do campo, quando os adversários fazem um 2 contra 1 em cima do lateral direito Natanael. O São Paulo fez isso com o lateral Wendel e o Ferreirinha, o Vitória fez isso também, explorando esse 2 contra 1. Nesse momento você vai me dizer, André, então nós estamos lascados porque o Escobar não sobe tanto. É verdade. Vamos ver se o César Sampaio, tendo feito um treino, instruiu o Escobar a fazer essas ultrapassagens. Mas se mantiver a formação com o Escobar mais preso, com o Neymar em campo, nós sabemos que o Neymar cai bastante pelo lado esquerdo. E o Barreal, se jogar também. Então o Santos pode congestionar o corredor esquerdo do campo com as caídas do Neymar para lá, com as idas do Barreal para lá também, para que o Santos possa fazer, quem sabe, esse 3 contra 2 em cima do lateral. Evidentemente, o Alan Franco vai ajudar, o Scarpa vai ajudar, para que não deixe o Santos com superioridade numérica por esse lado do campo. Mas uma tônica dos jogos do Galo, nesse começo do ano, tem sido essa vulnerabilidade, sobretudo em cima do Natanael, porque, repito, o Scarpa volta para marcar, mas a sua aplicação defensiva é inferior do lado de lá, quando se trata do Coelho. Mas o Santos pode também balancear esse lado do campo,
porque o Caio Paulista marca pior do que se fosse o Guilherme Arana. Tá bom, gente? Então é isso. Dizer também, para fechar, para não me estender muito, que o Atlético Mineiro costuma fazer as chamadas perseguições individuais dentro do campo, que é aquela marcação individual. O Hulk pega um dos zagueiros no início da construção, o Rony fica no lateral, no primeiro volante, o Scarpa acompanha, os volantes buscam os meias para encaixotar, os pontas acompanham os laterais, e aí você tem o intuito, melhor dizendo, é que sobre um dos zagueiros, como vocês estão vendo aqui. Se por um lado a marcação individual pode dificultar, é claro que num vacilo, se você joga individual, sobra um jogador e aí no castelo de cartas você vai promovendo esses desencaixes, tá bom? Então esse é o nosso pré-jogo tático que eu trago para vocês. Jogo difícil, jogo duro, não é porque o Santos joga em casa e que o Atlético Mineiro começou mal que vai ser um jogo fácil, muito pelo contrário. Preveja um jogo estudado, difícil, mas o Santos pode sim, e melhor dizendo, precisa urgentemente vencer. Se você gostou desse vídeo e gosta do nosso pré-jogo tático com Campinho, diga aqui sua opinião, arrisque um palpite, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, venha fazer parte da família do canal Filho de Peixe, porque aqui o torcedor do Santos tem vez e voz. Amanhã a gente volta, quem sabe com novidades sobre o técnico, e quando acabar o jogo, vem participar da live pós-jogo, você é o meu convidado especial. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.